Salve, salve torcedor, mais um boletim do canal Detetive Vascaíno chegando na área. A você já te peço o seu like nesse trabalho, a sua moral mais uma vez, seu apoio. Se puder, compartilhe nosso conteúdo, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos e bora para as notícias. Nesse vídeo hoje vamos focar no duelo considerado por ambas as partes como uma final. Bahia e Vasco se enfrentam no próximo domingo em alto clima de rivalidade na busca pelo acesso. Pelo lado do Vasco, muitos mistérios, conversas, mudanças de rumos e possíveis surpresas na escalação. Pelo lado do Bahia, treinos táticos diários, muitos testes, novas opções ofensivas nas mãos do seu treinador e muito otimismo para bater um dos concorrentes diretos ao acesso e de quebra defender um tabu de 10 anos sem perder para o Vasco em Salvador. Tem muita informação das duas equipes, depoimentos e projeções de um duelo que vale muito, portanto, se ligue nesse vídeo até o final e vamos em frente! Bahia e Vasco fazem um clássico bastante esperado nessa Série B. A vitória para qualquer um dos lados representa um peso gigantesco na tábua de classificação. Pelo lado do Vasco, a possibilidade de retornar à vice-liderança, o aumento da gordura para o quinto colocado e, claro, as pazes com a vitória fora de casa e diante de um forte adversário. Pelo lado do Bahia, a garantia do segundo lugar, a gordura também ampliada para o quinto colocado e a manutenção de um tabu de 10 anos sem perder para o seu rival carioca em suas terras. É muita coisa em jogo, não é mesmo, meus amigos? Talvez por isso, ambas as equipes estejam se cercando de todos os cuidados com vistas a essa partida de domingo. Mas inicialmente vamos falar do Vasco, que é o que interessa pra gente. Bom, como já informei aqui no início da semana, o Emílio Faro usou essa semana para a correção dos rumos do Vasco na competição. É unanimidade em São Januário que o clube precisa buscar uma reação fora de casa, uma evolução, digamos assim, para voltar a pontuar longe dos seus domínios. Logicamente o time tem 6 partidas em casa e por ser forte aqui e contar com toda uma atmosfera a seu favor, tem tudo para pontuar bem, mas não pode desperdiçar, pontos atuando fora. O time vem de 3 derrotas seguidas atuando fora do seu estádio, contra Sampaio Corrêa, Ponte Preta e CSA, e teve seu último triunfo jogando como visitante no dia 9 de julho, na vitória de 1-0 diante do Criciúma. De lá para cá, só derrotas e jogando muito mal por sinal. Mas como reverter esse quadro numa reta final e com uma sequência perigosa pela frente? O Emílio Faro vem usando de toda a sua psicologia para trabalhar o mental dos jogadores e a concentração. O Vasco tem tomado muitos gols no início das partidas e nas vezes em que isso acontece acaba não tendo forças para virar ou buscar a igualdade no placar. É envolvido facilmente e fica entregue e à mercê da sorte. É praticamente certo que a parte ofensiva do time sofrerá alterações. Quem entra e quem sai por hora é um grande mistério, Muitas são as opções para entrar no time, como os recém-contratados Bruno Tubarão e Fábio Gomes, o retorno do Gabriel Peck, com Alex Teixeira jogando como um falso 9, e até mesmo o garoto Ignaldo, que vem pedindo passagem. O Emílio e os jogadores não abrem de maneira alguma as situações que podem vir a acontecer. Mas uma coisa é certa, o Vasco será estratégico contra o Bahia para tentar voltar a pontuar fora. Hoje tivemos essa certeza na coletiva com o Meia Nenê. Bastante bem-humorado, o jogador respondeu uma série de questionamentos da imprensa. Num primeiro momento explicou como foram as ações realizadas nessa semana para o Vasco voltar de Salvador com algo positivo. E se o time vem se preocupando com as equipes que estão abaixo, com o olho no escorregão do Vasco. Ouça aí. Mais um jogo fora que a gente não gostou do resultado, a gente ficou, realmente tivemos uma reunião aqui, só a gente e o Emílio, conversamos e tudo, temos com certeza diferente, acho que mais estratégicos, eu acho, agora os jogos fora de casa, porque a gente não pode mais perder pontos dessa maneira como foi, acho que foi muito irregular, mas não foi o primeiro jogo que a gente perdeu fora, então com certeza a gente tá com o alerta ligado. Vai ser uma final, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo grande, mas é isso aí, a gente tem que estar acostumado nesses momentos, que eu acho que o mental tem que estar bem forte nessa hora, para a gente conseguir o nosso resultado, não perder pontos mais fora de casa e conseguir arrancar o máximo que der os jogos fora e em casa a gente conquistar os nossos resultados como a gente vem fazendo. O primeiro objetivo é distanciar do quinto, então com certeza a gente olha, a gente acompanha.
mas nós temos que realmente estar preocupado e focar em fazer o nosso, né? A gente fazer o nosso bem feito, o que acontecer lá embaixo não vai ser importante. Então, acho que primordial é a gente fazer o nosso trabalho, a gente dar a vida como a gente tem feito, sendo competitivo, mas principalmente a gente tá, né, fora de casa, a gente focar mais, né, ser menos irregular e a gente ter um mental mais forte, né, sabendo que nós somos o Vasco da Gama e nós podemos e temos, né, que claro que com respeito a todos os adversários, mas nós temos que ir em busca das vitórias em qualquer lugar. Vamos ligar, né, porque senão se acaba, né, a gente perdendo essa gordura e a gente, o máximo que a gente tem que fazer é aumentar cada vez mais. Pois é, o discurso é positivo, mas afinal o que vem acontecendo para o time sofrer tanto atuando fora de casa? O Nenê, como um dos líderes do time, deu suas explicações. Confira aí. Acho que é um pouquinho de algumas coisas, né, que acontece. Uma, às vezes pode dar nada certo e dar tudo certo como no último jogo, né, que você tá um gol com um minuto, mas isso é atenção também. Então a gente tem que melhorar a atenção fora de casa, porque dentro de casa, com a nossa torcida, a gente está, acho que, no caminho certo. Agora fora de casa, não sei se porque a gente ganha também, aí chega fora a gente já está, né, ganhou os jogos, pode ser que seja um indicativo, a gente tem que prestar atenção em tudo. Então, quando que a gente perdeu? Depois a gente saiu fora depois de uma grande vitória em casa, né, aquela euforia, a gente feliz, a torcida feliz, pode ser que a gente dê uma relaxadinha, então a gente tem que prestar atenção nisso. Acho que isso é um dos pontos. E outra coisa não sei, o mental, que também vai com isso, né? A gente fala, você tem que estar focado o tempo inteiro. Outra coisa que eu acho que acontece, contra a gente, os adversários, é totalmente diferente com os outros adversários que a gente olha, por exemplo, os vídeos. Então, contra o Vasco, parece um time totalmente diferente, eles dão a vida, acho que com certeza muitos queriam estar aqui também no lugar que a gente está. Então, é um dos fatores também que o time adversário vem, além de estar jogando em casa, precisar do resultado, acho que isso também. Então, acho que essas três coisinhas assim, que eu vejo assim um pouco, né, detectáveis. E uma novidade que pode pintar na relação dos jogadores do Vasco para essa partida é o garoto Marlon Gomes. Ele que vinha se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Tombense e estava em transição, tem treinado com o restante do elenco nessa semana e sem restrições físicas. Há uma boa possibilidade dele ficar como opção para o banco de reservas. Para jogar desde o início, não, pois o departamento médico ainda tem um certo receio, tendo em vista que o retorno estava previsto em 3 semanas. Por hora, essa é a situação. A definição deve ocorrer no sábado, quando a delegação embarca para Salvador. Bom, o jogo do próximo domingo tem tudo para bater um recorde de público, já que a torcida do Bahia já esgotou os cerca de 40 mil ingressos vendidos desde semana passada, um setor extra e a parte destinada à torcida do Vasco começou a ser vendida hoje, nesta quinta-feira. Cerca de 10% da carga total, mais ou menos, o que corresponde a pouco menos de 5 mil pessoas. Desde a reinauguração da Fonte Nova em 2013, o recorde dos torcedores presentes em jogos do clube é de 46.341 pagantes em Bahia e Grêmio pela Copa do Brasil de 2019. Tem tudo para bater, né? Mas lá em Salvador não se fala outra coisa senão duelo com o Vasco. Como eu já disse, partida que vale muito. O tricolor baiano vai entrar em campo defendendo uma invencibilidade contra o time carioca, que já dura 10 anos. A última vez que o Vasco venceu o Bahia em Salvador aconteceu em 10 de junho de 2012, pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo foi realizado no estádio de Pituaçu e o Cruz Maltino venceu por 2-1. De lá para cá, as equipes se enfrentaram 7 vezes entre partidas da Primeira Divisão e Copa do Brasil. Foram 5 triunfos do tricolor e 2 empates. Mas o técnico Anderson Moreira vem deixando o otimismo dos torcedores de lado e se concentrando dentro de campo. O time vem fazendo treinamentos táticos diários visando o duelo com o Vasco. Notícias que chegam de Salvador dos companheiros que cobrem o clube do baiano dão conta que o Anderson vem testando muitas opções, focando na troca de passes e marcação-pressão e aprimorando cruzamentos para a área e finalizações a gol. Em falar em opções, ele ganhou 5 para o jogo de domingo. Os jogadores Noga, Copete e Marco Antônio e Luiz Otávio voltaram de lesões e estão disponíveis, enquanto o atacante recém-contratado Ítalo, que veio do Bragantino, deve fazer a sua estreia, pelo menos iniciando no banco. Lembrando que no primeiro turno em São Januário, o Vasco venceu o Bahia por 1-0 com aquela bomba de falta
do Figueiredo. Vamos torcer para que tenhamos a mesma sorte nesse jogo, agora lá em Salvador. Bom, por hoje é só. O informativo do canal Detetive Vascaínos encerra por aqui, mas venho trabalhando para colocar mais notícias, trazer mais informações para você no ar. Em breve vou trazer aqui um setorista do Bahia que vai colocar a gente a par de tudo, de toda a preparação, né, do Bahia, das novidades para essa partida, e você vai ficar sabendo de tudo, e vou também te colocar a par das novidades do Vasco para esse jogo que promete demais, é muito importante para essa ascensão, nessa guinada do Vasco para a Série A. Bom, então me despeço por aqui, muito obrigado pela sua audiência, agradeço demais a você que ficou até aqui, um grande abraço e até a próxima.